E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá essa vida aí? Espero que esteja tudo bem com todos vocês, tá bom? Muitas alegrias, né? Porque essa vida é muito boa. Como eu tinha prometido pra vocês, sobre o Drácula, o livro, eu vim colocar meus pontos aqui, minhas ideias, o que eu achei sobre o livro. Eu li o Drácula de Bram Stoker. Eu tô aqui com o computador para eu anotei algumas coisas. Ele é um livro de 1897, então ele tem muitas coisas que hoje a gente já não compreende como coisas politicamente corretas, vamos dizer assim. Você percebe que o papel de alguns personagens, principalmente os papéis femininos, eles são meio sem muita relevância, tirando da Mina, que é uma das personagens principais. E você vê que, mesmo assim, mesmo tendo pouca relevância, ainda tem personagens femininas, elas ainda estão lá, porque se você vai pegar outros livros dessa época, às vezes nem tem a personagem, ela é só só tá ali uma coadjuvante. E o que é interessante nesse livro é que ele é escrito em formas de cartas, diários, telegramas. Então você vai pegando as visões de todos os personagens e vai compreendendo toda a história, toda a trama. É tudo muito bem amarrado, todas as pontas são muito bem fechadas, coisas que não acontecem hoje em dia. Muitas pontas ficam abertas em livros e histórias de hoje. E você vê como ele teve um trabalho de fechar todo o contexto, de deixar tudo bem explicado, de botar a visão de um, do outro, botar um cara que é um pouco mais religioso, com o cara que acredita mais na ciência, colocar a visão das mulheres, contra o embate dos homens. Então fica tudo aquela... É uma narrativa interessante. O que faltou pra mim, de repente, seria a versão do Drácula, né? Seria interessante, mas quem sou eu para reescrever uma obra dessas? É, é aquela história que todo mundo já conhece. O Jonathan Harker vai negociar terras em Londres com o Conde Drácula. E o Conde Drácula, quando ele chega lá, o Conde Drácula está velho e ele vai prendendo o Jonathan, vai fazendo o Jonathan ficar lá, o Jonathan vai ficando cansado, indisposto, e o Drácula vai ficando melhor, mais jovem, mais jovial, até que o Drácula se muda para Londres já como um cara mais jovem, né, do que ele era no início. E lá ele começa a procurar suas novas vítimas. Tem o Van Helsing aqui, que não é nem um pouco parecido com o Van Helsing do Hugh Jackman, mas que pra mim aquele Van Helsing cara, aquele filme de vampiro eu acho muito da hora, cara. A visão que eles tiveram lá, eu gosto bastante daquele filme. Mas enfim. O caso é que eu não gostei muito desse livro, não, pra ser bem sincero. A narrativa, apesar de ser interessante, porque eu não me lembro de ter lido outro livro dessa forma, escrito em cartas, telegramas, diários, ele é bem cansativo, assim. É um livro curto, extremamente curto, deve ter umas 200 e poucas páginas. É que eu li pelo Kindle, tá ligado? E eu não sei como coloca as páginas. Então você lê por porcentagem. Mas é um livro curto. Eu demorei bastante porque eu não gostei. Eu achei cansativo, entendeu? E eu achei interessante aqui que eu veio pesquisar algumas coisas na internet sobre o Drácula. E quando você escreve Drácula de Bram Stoker, só aparece o filme, né? Não aparece quase nada sobre o livro. O filme de 1992, que tem o Keanu Reeves, o Gary Oldman, a Winona Ryder. E, cara, eu assisti esse filme já e eu já não tinha gostado do filme. Só que como dizem que o filme não tem muito a ver com o livro, e realmente não tem muito a ver,
tem, mas não muito. Eu pensei, o livro é um clássico. Entra naquele mesmo quesito do Senhor dos Anéis. É maçante, é cansativo, mas você tem que ler. É igual Machado de Assis e Dom Quixote. Vamos pegar um outro aí. Os Ventos Vivantes. Apanhador no Campo de Centeio. Outro livro que é mais ou menos... Laranja Mecânica. Tem um do Victor Hugo sobre o prisioneiro 100 anos de... Não. Como é o nome daquele livro? 100 dias... Deixa eu escrever aqui. Victor Hugo. 100 dias... É engraçado, você escreve Victor Hugo e não aparece nada. Parece coisa do Big Brother. Cara, nem aparece esse livro que eu tô falando. É 100 dias de um prisioneiro. Não é Os Miseráveis, é alguma coisa assim. 100 dias. Eu vou colocar prisioneiro que de repente aparece aqui. Prisioneiro. Não tem nada a ver mesmo. É do Victor Hugo, O Último Dia do Condenado, que narra os últimos 100 dias de um cara que vai ser morto, né, no caso. Tem outro que é... agora eu não deveria estar procurando essas coisas agora, mas achei interessante. A Cabana, que é que já foge desses e já entra como um livro moderno, que fez marca numa geração, mas que entra nessa narrativa de ser muito cansativo, né? Muito cansativo, muito extenso, cheio de falhas. Falhas que eu digo analisando isso, colocando nos dias de hoje, entende? Se você colocar o Idiota, do Fyodor Dostoiévski, são livros que são maçantes. Lógico que você não vai comparar A Cabana com o Dostoiévski, né? Não estou querendo falar isso. Estou falando que são livros que marcaram gerações, que tiveram grandes booms aí na história. Eu nem sei porque eu falei A Cabana, porque A Cabana é terrivelmente ruim, sem mais. Mas enfim, então se você vai colocar alguns desses livros que não se encaixam mais hoje na nossa realidade, que hoje nós vivemos uma realidade que nós entendemos os preconceitos, entendemos que precisamos mudar, evoluir como sociedade. Se você for pegar esses livros, e você vai ver que naquela época era um outro pensamento, então você tem que se inserir naquele pensamento, naquela regionalidade e tentar entender o que o autor queria passar com aquilo. O que acontece é que nem sempre isso é possível, certo? E como hoje a gente vive também num mundo muito acelerado, você pegar um livro, por exemplo, que foi escrito agora em 2018, é muito mais rápido do que um livro que foi escrito em 1890, como o caso do Drácula. Então, você sente o peso narrativo muito demorado, muito, sabe? Ele mandou uma carta, ele viajou para Londres, e cada um fica dando o seu detalhe, eu me sentia aterrorizado. Mas você não sente muito, assim, você pensa assim, puta, por que esse cara não mandou um WhatsApp, né? Seria muito mais rápido. Mas entra nos quesitos de livros que você tem que ler, você tem que conhecer, é uma questão de cultura, sabe, todo mundo que gosta de ler tem que ler esses livros, tem que se obrigar a ler esses livros. Eu tenho uma regra para ler um pouco mais rápido. Ler 100 páginas. Se você não gostar das 100 páginas, você desiste do livro. E leia 30 páginas por dia.
Porque se você ler 30 páginas por dia, em 10 dias você vai ler 300 páginas. O que é mais ou menos a média dos livros. São 300 páginas. Um ou outro que é mais grosso vai dar 500, 600. Aí você vai pegar Duna aí que vai dar 1000 e poucas. Don Quixote tem umas versões mais longas, Os Miseráveis é mais longo. Mas tipo Os Miseráveis, que eu acho que é 1600 páginas, se não me engano. Posso estar falando errado. Você termina em... Se você ler 30 páginas por dia, você vai ler em um mês e meio. Isso assim, galera. Se você tem tempo para sentar e ler 100, 200 páginas por dia, beleza. Agora, se você tem uma vida corrida, não dá, né? Vamos ser bem sinceros. A menos que você, a cada momento, você pare e dê uma lida. Aí, sobre ler rápido, você tem que definir coisas na sua vida. Ou você quer assistir todas as séries do momento, todos os filmes do momento, ou você escolhe para assistir uma série, e ler um livro e fazer os seus estudos, ou você não vai ler, entendeu? Se você quiser ler, assistir todas as séries que saem na Netflix, aprender um idioma e trabalhar, cara, você não vai conseguir ler nada, entendeu? Então, se você tem esse desejo de ler, de começar a ler, você tem que se revezar, ler meia hora, 20 minutos por dia, uma hora se der, e fazer um cronograma do seu dia, tá? Sobre o Drácula, leiam, é legal, é interessante, mas é meio parado, é meio cansativo, o final é muito enrolado, mas é um clássico da literatura, é um clássico que influenciou toda uma cultura de filmes, de séries, de outros livros. É um trabalho primoroso, você vê que o enredo é muito bom, é todo fechado, não tem nenhuma ponta solta, é muito bem construído, tá? Se força um pouco a ler, o início é muito acelerado, depois para bastante, aí depois acelera um pouquinho, aí para bastante. Então leia, tá? Faz essa forcinha, é rápido, deve ser umas 200 e poucas páginas. 10 dias você lê. Eu demorei um mês e pouco para ler porque minha vida tá muito corrida. Mas é isso aí, galera. É isso aí, galera. É chato, né? Ninguém deve falar isso. Tá bom? Falou e tenha uma excelente vida. Forte abraço.